Mateus capítulo 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Com a escritura aberta, você vai observar alguns detalhes. Já pregamos sobre Mateus 3 muitas vezes, porque desde que Deus nos trouxe o ministério de restauração, nos ensinou que restauração é João Batista. E as profecias do Antigo Testamento, uma série de coisas. E mais uma vez nós vamos estar analisando algumas coisas com a graça do Senhor. Uma coisa eu quero dizer, que o nosso ministério é restauração. Se o nosso ministério fosse algum outro, ou uma simples evangelização, nós estaríamos aqui transbordante de pessoas dentro da igreja. Mas a nossa visão não é esta. Por isso, Jesus, quando me chamou para a obra, para que eu não tivesse nenhuma visão em número, nem em dinheiro, ele me disse: eu vou te sustentar. E me ensinou que o sustento dele não depende de dinheiro. Porque muitos são chamados para a obra, e quando Deus fala, vou te sustentar, as pessoas acreditam que serão sustentadas pelos recursos da terra. Não. Eu sirvo um reino que não é da terra. Então, o meu recurso tem que vir deste reino. Tem que vir pela mão de Deus. Como ele vai fazer, pode ser que eu não saiba e não discirna, mas que virá dele, virá. Então, esse chamado que nós temos é restauração. Tem muita gente por aí se iludindo. A minha igreja cresceu muito. Irmão, uma coisa é a igreja crescer e outra coisa muito diferente é o ministério crescer. Amém? Consegue? Você consegue fazer a diferença disso? Amém? Desde que começamos aqui no mesmo endereço, no alto do mesmo morro, a igreja está aí, o mesmo tamanho. Mas o ministério atravessou as fronteiras. Estamos restaurando vida no Japão, estamos restaurando vidas em Manaus, restaurando vida no Recife, estamos restaurando vidas na Argentina, na África, na Venezuela, no Peru. Estamos restaurando vida, isto é crescimento do ministério. Aí alguns cegos dizem assim: qual o tamanho da tua igreja? Eu digo assim: só Jesus sabe. Eu não tenho a mínima ideia do tamanho da igreja, porque as pessoas pensam em vidas que participam do ministério. Isso, meu irmão, tem que ser muito mais lá fora do que aqui dentro. Esta é a visão. Diz aqui, João Batista, você vai observar que diz que vinha uma grande multidão de toda parte, não vinha? Ter com João Batista, mas essa multidão que vinha, ouvia João Batista e aceitava o batismo dele, depois voltava para as suas cidades, não aceitava? Não voltava? Voltava. Então eu pergunto, o ministério de João Batista cresceu? Se olhassem, o João Batista tinha 10, 15 pessoas seguindo ele o tempo todo, não passava disso. Foi o ministério mais pobre que teve, foi o de João Batista. Mas e aquela multidão que vinha de toda a circunvizinhança, de Jerusalém, de Cafarnaum, de tudo que era cidade, vinha pessoas para ouvir João Batista e aceitavam a palavra dele e eram batizadas. E essas pessoas, a que ministério elas pertenciam? A João Batista, ao mover do Espírito Santo através da vida de João Batista. Então, meu irmão, fica a primeira pergunta para mexer na sua visão espiritual. Você quer uma grande igreja ou quer um grande ministério?
Você vê como é que a nossa visão é diferente? Totalmente diferente do que tem por aí fora. As pessoas não estão dizendo, a minha igreja tem 5.000 membros. Está bem, e o ministério foi aonde? Não atravessou a esquina. Não atravessou a esquina. Nem pode atravessar. Porque Jesus não vai fazer qualquer coisa atravessar as fronteiras. Ele só faz atravessar as fronteiras o que é puro. Que está no prumo da palavra, da vontade, do Espírito dele. E muitos eu espeto mesmo, porque eu fui chamado para espetar pastor. Eu fui chamado para provocar lideranças evangélicas. Eu fui chamado para isso. Porque existe uma profecia sobre Israel e ela recaiu sobre a minha vida para a igreja. Quando diz assim, olha, eu vos meterei ciúme com um povo que não era povo. Nós fomos chamados para fazer ciúme aos veteranos, aos engravatados, aos que batem no peito e dizem assim, eu tenho um grande ministério. Nós fomos chamados para espetá-los mesmo, e eu espeto dizendo assim, pastor, tua igreja é grande e é abençoada, a minha igreja tem 5.000 membros. Eu digo assim, se a questão é quantidade, vamos todos nos curvar ao Satanás da Igreja Católica, porque é a organização que mais membros tem no mundo inteiro. Isso não é nem um espeto, isso é uma espada que atravessa o coração deles. E atravessa mesmo, porque eu não tenho amigo pastor. Eu não tenho amigo pastor. Se não tiver a visão da restauração, não é meu amigo. Eu sei que tem um punhal e a qualquer momento vai tentar cravar nas minhas costas. Eu não sou criança. Jesus não chama para uma visão de restauração criança. Ele só chama quem tem maturidade. Irmão, aqui não temos nenhuma visão de aliança com nenhuma igreja. Outro dia chegou um rapaz aqui e disse assim, olha, eu tenho aqui um livro, eu tenho aqui CD, mensagens de um homem que é tremendo, e olha, a visão é a seguinte, todo mundo tem que comprar a visão desse homem aqui, porque esse homem é o apóstolo dos últimos tempos. Eu falei assim, amigo, sai para lá com isso, estou fora. Você está me trazendo algo dizendo que as pessoas têm que se curvar à visão desse homem, não vai bater comigo, porque eu tenho justamente a visão contrária. Eu acho que todo mundo vai ter que se curvar à minha visão. Eu fui chamado para restaurar a igreja de Jesus Cristo, não fui chamado para comprar a visão de ninguém, nem para me associar com ninguém. Eu fui chamado para purificar a doutrina do Evangelho. Eu fui o primeiro com coragem a abrir a boca em mídia e dizer que o Universal servia a Satanás. Fui o primeiro. Todo mundo me criticou. Todo mundo me criticou. Hoje, o Brasil inteiro está dizendo que o Universal é um templo satânico, mas quando eu comecei a falar, todo mundo quis me dar paulada. Porque nós não estamos aqui para brincar, e se não estamos para brincar, vamos receber do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Irmão, primeiro ponto da restauração é você estar sozinho. Esse é o primeiro ponto. Deus tem que te mandar para o deserto, tem que te tirar do meio podre, senão você também já viu uma fruta podre no meio das outras boas. Se está tudo podre e você está no meio, você vai ficar podre também. Você quer ser a restauração? Tem que sair do meio podre. Se não sair, vai se contaminar. Tem que fugir da aparência do mal. Aqui, ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha o verso 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A visão da restauração, ela tem um objetivo específico e automaticamente ele é sequencial. A obra que João Batista está realizando, ele aponta para algo que logo, logo iria acontecer. Amém? Algo que brevemente iria acontecer. E ele diz, olha, preparai o caminho do Senhor. Ele vem com uma mensagem muito específica. A voz da restauração não aponta, não mostra como ponto alto a si mesmo, mas sempre algo mais importante e impactante que está para acontecer. Quem era o importante? Era Jeremias? Não, o importante era que Nabucodonosor invadiria Jerusalém. Quem era o importante? Era Elias? Não, o importante era que Elias estava demonstrando que Deus iria julgar a nação de Israel. Quem era o importante? Era João Batista? Não, o importante era aquele que iria se manifestar após ele. Mesma coisa, nós não somos o mais importante. O mais importante é o que vem na frente. E pela frente virá um povo que vai denunciar os segmentos mais fortes da sociedade, aonde mais Satanás estará impregnado. Satanás nunca conseguiu dominar e reinar no mundo como nos próximos anos está para acontecer. O diabo, através da União Europeia, ele vai dominar todos os segmentos da sociedade. Ele vai dominar o conceito religioso, ele vai dominar o poderio bélico, ele vai dominar os conceitos sociais, os conceitos econômicos. Ele vai ditar regras para todo mundo. E este ministério está preparando uma nova geração para ser uma pedra no sapato do diabo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não estamos preocupados com o dinheiro do gasofilácio da igreja. Não estamos preocupados se amanhã vamos comer, beber ou dormir. Mas estamos preocupados que os nossos jovens e adolescentes amanhã se tornem os mártires para a glória de Jesus Cristo. Esta não é uma visão gostosa para aqueles cuja visão, a mentalidade está no mundo. Esta é uma visão maravilhosa. Um pai cheio do Espírito Santo, se passar pela cabeça dele que o seu filho possa ser martirizado, aleluia, pela glória do Evangelho, aleluia, ele vira cambalhota e glorifica a Cristo. Aleluia. Aleluia. Isto é uma glória inefável. Aleluia. Mas pais carnais dentro da igreja querem mais que seu filho tenha um bom emprego e viva a sua vidinha. Este ministério é restauração. E nós estamos apontando que vem pela frente algo tremendo. Vamos ver jovens de 16 anos profetizando, falando língua estranha, cheios de autoridade, expulsando o demônio. Vamos preparar um corpo para Cristo se manifestar plenamente. Nós não somos nada, mas após nós vem Ele. Ele vem saltando pelos montes. Ele vem e não acha barreiras no caminho. Ele vem aplainando tudo que é monte e vale. Aqui,
preparai o caminho do Senhor. Ele sabe, João Batista sabe quem é ele, sabe da missão dele. Ele não está preocupado em nada, ele vai dizer aqui, ó, importa que ele cresça e eu diminua. Ele não quer exaltação, porque ele sabe que o mais baixo que ele desce, ele tem um galardão que ninguém pode comparar. Ele não quer tesouro da terra, ele está de olho no que tem lá no céu. Ele tem plena consciência de que Jesus depois iria dizer: ajuntai tesouro no céu. Lá ninguém rouba, lá ninguém tira, lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem. É lá que nós temos que estar de olho. João Batista tem todas essas maravilhosas características. Olha no verso 4, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Irmão, a visão da restauração, ninguém pode entrar por essas portas aqui e olhar para nós e achar que está entrando numa Assembleia de Deus. Eu falhei na minha missão. Se alguém comparar isso aqui a uma Assembleia de Deus, eu caí da graça, só me resta a sepultura. Eu nunca pode entrar alguém aqui e comparar nós sermos comparados aos batistas. Aleluia. Jamais, eu fracassei. Quem entrar por essas portas pode nos comparar a loucos e a fanáticos, mas a batistas e assembleanos não. Aleluia. Não somos nem batistas nem assembleanos. O nosso Cristo não tem pacto com o diabo nos congressos nacionais nem em Brasília. E o nosso Cristo salva, liberta, cura e derrama poder. Então ele usava vestes de pelos de camelo. Quem olhasse para João Batista ia identificar nele qualquer coisa. Quem é esse cara? Sei lá, é um peregrino, tá? É um forasteiro, tá? É qualquer coisa. Mas jamais, olhando para João Batista e vendo as suas vestes, ele não seria comparado a um saduceu. Não seria comparado a um fariseu. Ninguém o chamaria de sacerdote, nem de sumo sacerdote. Ninguém jamais saberia que aquele homem era filho de um sacerdote, Zacarias, que desfrutava da sombra e da água fresca da sinagoga. Qualquer um que olhasse para ele diria: esse aí é mais um que grita aí por aí pelas ruas, pelo deserto. Mas Jesus disse: dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Só Deus dá a qualificação correta de um ser humano. Portanto, irmão, não importa o que dizem, importa o que Deus tem a dizer. E aqui, deixa eu dizer uma coisa para você: voz da restauração é isso. Se você for num evento solene, meu irmão, e quiser usar um terno e uma gravata, use. Mas crente não tem que se vestir de terno e gravata, principalmente que a tradição podre trouxe esse costume. Aleluia. Aleluia. Cuidado, para que até as tuas vestes não manche a tua imagem. Doa em quem doer. Aleluia. Pode ranger os dentes quem quiser ranger. Aleluia. Esse é um dos motivos de eu não vestir terno e gravata, nem andar pela rua engravatado. Que o cristão que eu sou não pode ser comparado com um de assembleiano. Aleluia. Não somos assembleianos. Aleluia. Você nunca viu um político nesse púlpito, e é por isso que ele é de pedra. Aleluia. E nunca verá. Nunca! Eu disse nunca! Você nunca verá um político nesse púlpito, nem que o comunismo tome o Brasil. Aleluia.
Você não verá um político. O diabo nunca vai usar esse púlpito enquanto eu viver. Nem que se hasteie uma bandeira vermelha nessa nação. Mas aqui o diabo não prega. Portanto, até nas minhas vestes eu quero ser diferente deles. Porque Paulo escreve, olha, foge da aparência do mal, e é por isso que eu não visto terno. Para que ninguém entre aqui e me confunda com um deles. Ele usava vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saía ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui nós vemos que muita gente foi até João Batista. Diz que toda a vizinhança, circunvizinhança, confessava os seus pecados, iam até ele. Imaginamos que era muita gente. A voz da restauração, meu irmão, não se ilude com grandes movimentações, não. A voz da restauração não cai nesse erro. O que mais soa na nossa memória é que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus mesmo conta, Jesus mesmo conta a parábola. Jogou uma rede ao mar e puxou muitos peixes. Mas depois sentou na praia e fez a seleção. Amém? A rede é a palavra. Os peixes são homens, são almas de homens. Jesus lança a sua rede no mundo, que é o mar. Mas não leva todo mundo para o reino de Deus. Ele faz seleção. Esse negócio de vinde como estás. Deus ama todo mundo vai para o céu. Quem prega assim é Satanás. Homem de Deus não prega isso. Homem de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Homem de Deus diz que tem um inferno e muitos já estão lá em tormentos eternos. Aqui, uma multidão ia até João Batista. Ora, mas quando Jesus se manifesta, cadê a multidão? Onde estava essa multidão que tinha ido até João Batista? Cadê ela? Para onde foi? Ah, tá, lá em João capítulo 6, tinha uma grande multidão seguindo a Jesus. Aí Jesus apertou a palavra. O que Jesus falou? Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ou seja, aquele que não for participante das minhas aflições. O que a multidão fez? Dura esse discurso, quem o poderá ouvir? Saiu cada um para o seu caminho. A voz da restauração só escolhe o melhor. E vocês também, virou para os 12, querem ir embora também? Pedro vai no verso 63 e diz assim, não! Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O discurso pode ser duro, mas a gente vai engolir ele. O discurso pode ser terrível, mas eu sei o que nos aguarda lá na eternidade. Tu tem palavras, as tuas palavras não são comuns, elas são palavras de vida eterna. Ninguém fala como tu. Depois, quem era a sombra que curava? Quem era a sombra que expulsava demônio? Quem era a sombra que glorificava o nome do Senhor? Irmão, você está no meio de uma multidão e a palavra dura vai apertar a cada dia. Tem banco vazio do teu lado, cada dia que passa tem mais um banco vazio. Aí de vez em quando você vê que todos os bancos ficam preenchidos, daqui a pouco esvazia de novo. É assim ou não é aqui?
aqui é assim. Jesus traz, joga a rede, traz e joga os peixes aqui. Depois ele, pela palavra, ele começa a fazer seleção. Muitos dizem, dura esse discurso, esse cabra aí está doido. Ele está desafiando a carta magma do Estado? Isso é um doido. João Batista só fez menção de uma carta, amém? João Batista só fez menção de uma carta, amém? Você quer o espírito da restauração? João Batista só fez menção de uma carta. Este é o enunciado do profeta Isaías. Não é o enunciado de nenhum congressista besta. Recebe, irmão. Recebe. Porque a seleção está sendo feita. E esta palavra que eu acabei de falar é palavra de misericórdia, para acordar, para despertar. Vou repetir, olha, este é o enunciado do profeta, do porta-voz de Deus, não é enunciado de qualquer um. E o profeta recebeu do que vem do trono, não do que é feito na terra. Doa em quem doer. Restauração é uma missão que tem que ser aprendida. Você quer aprender? Restauração só dá para se aprender nesses bancos aqui, irmão. Não dá para se aprender em outro lugar, porque restauração não se levanta em mais de um lugar. A nação de Israel era imenso, o planeta Terra é imenso, mas Deus conseguiu levantar uma única voz às margens do Jordão. João Batista tinha que correr às margens do Jordão para cima e para baixo para cumprir o propósito de Deus, porque não tinha mais ninguém. E olha que glória você está vivendo, porque Ele tem achado você e a mim e todos nós. Agora depende de quem? De nós. A parte dele está feita, está muito bem feita. Uma multidão foi até João Batista, mas quando Jesus se manifesta, ele não encontra aquela multidão que tinha ido até João Batista. Isso me lembra o período de restauração de Juízes com a vida de Gideão, em que Gideão saiu pela cidade. Olha, Deus me deu a direção, o anjo do Senhor se manifestou a mim. Vamos à guerra contra os midianitas. E Gideão organizou o seu exército de 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. Vamos vencer os midianitas e vamos restaurar as nossas cidades, as nossas plantações, as nossas casas que têm sido assoladas. Vamos restaurar tudo isso. Deus vai nos dar a vitória. 32 mil. Deus se manifesta para Gideão e diz assim: ei, tonto, tem uma lição para te dar. Eu te mandei chamar 32 mil. Você se apressou em sair chamando todo mundo. Eu vou te mostrar quem eu escolhi. Quer ver? Olha, vira para trás aí. Dá só uma palavrinha que eu vou te ensinar uma coisa. Diga que os covardes podem voltar para casa. Gideão fez assim: olha, os covardes podem voltar para casa. De 32 mil, quantos voltaram? 22 mil. Ficou só 10 mil. Gideão deve ter dito assim: puxa, ainda dá para restaurar a nação de Israel, ainda dá para vencer os midianitas, ficaram 10 mil. Deus falou assim: agora vamos provar na água e na prudência. Põe esse povo para beber as águas. E eu tenho uma seleção para fazer. Aquele que beber água de arma na mão e olhos em pé, esse tu põe num canto, o resto tu põe no outro. Da seleção de 10 mil agora ficaram quantos? 300. De 32 mil para 300, 0,93%. Este é o exército que Deus procura.
Não adianta os líderes ficarem iludidos como Gideão. Nós precisamos de um exército que vá todo para a batalha. Pode ser de 2, 3, 4 ou 5, mas a vitória virá por este exército. Quando o povo sai à peleja, 300 homens contra uma multidão de midianitas que a Bíblia diz que eles ocupavam a largueza da terra. Era uma multidão incontável. Mas quem anda com Deus é a maioria sempre. Amém? Maioria somos sempre nós. Portanto, irmão, isto é restauração. Se você tem a visão de esperar a igreja transbordar, superlotar, não é essa a visão que nós temos. Não é esta a visão que nós temos. A visão que temos é de fazer a obra de Deus. E Ele vai dia a dia fazer seleção. Aqui tem seleção. Tem lugares por aí, a gente vê os pastores iludidos, né? Puxa, a igreja cresceu, todo mundo que chega fica, todo mundo que chega fica. É mesmo? Aqui não tem isso. A visão aqui é de seleção, não é de reunir pessoas. Porque no reino de Deus não vai entrar todo mundo. A seleção começa, diz Pedro, pela casa de Deus. Então a seleção começa aqui, na igreja. Produzir, no verso 8, frutos dignos de arrependimento. Não presumais, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista está dizendo, é a hora. Quem é que vê quem produz bom fruto ou não? Jesus falou para nós uma coisa, né? A árvore será conhecida pelos frutos. Nós também temos como detectar alguma coisa, mas não temos o poder de cortar e lançar ao fogo. Até detectamos que alguns não produzem o fruto que deveria produzir, mas o cortar e lançar no fogo é com Deus. Se nós, para termos certas atitudes, só com a autorização, com a ordem dele. Aqui ele está dizendo, não produziu bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Só Deus pode dar essa autoridade para lançar uma árvore no fogo. E muitos não estão detectando sequer os frutos que estão sendo produzidos em certas árvores. Quando a palavra de Deus vem no prumo da vontade do Espírito Santo, ela demonstra quem tem fruto e quem não tem fruto. Mas se a palavra é a palavra que é mais homem do que Deus falando, é a palavra misturada e contaminada, dá no que nós estamos vendo por aí nas igrejas. As igrejas que viraram um verdadeiro show, as igrejas movidas pela música, pelo louvor, altos investimentos em instrumentos musicais. Se isso fosse para a glória de Deus, tudo bem, mas não é. É simplesmente para transformar num show e mexer com a emoção das pessoas. Então João Batista está dando este recado. E eu quero concluir, mas lembrar que quando João Batista pregava, uma multidão estava se aglomerando. Mas quando Jesus está lá na cruz, não tinha multidão nenhuma. Aqueles que deveriam ter atentado para o que João Batista disse, não atentaram. Foi uma multidão ouvir João Batista. E ele disse, olha, vem um aí após mim. E ele identificou e apontou, porque ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele vocês deveis seguir. Muitos viram ele apontar para Jesus,
mas não seguiram Jesus. E nós estamos aqui fazendo, meu irmão, a mesma coisa. Estamos apontando para um tempo que está prestes a se levantar, e muitos vão ignorar esse tempo, mas haverá um povinho, um númerozinho pequeno, em relação ao mundo, sim, um número pequeno, mas que fará a grande diferença que Deus quer que seja feita. Por isso, irmão, é chegada a hora, é chegado o momento. Nós já estamos vivendo o prenúncio da parábola das 10 virgens. Quem não for reunindo o seu combustível, o seu azeite desde já, quando chegar lá na hora certa, e cada um de nós tem o seu tempo desta hora certa, não haverá tempo de ir comprar nos que vendem. Então, a oração, o estudo bíblico vai te apontar o caminho, vai te arrancar as ilusões. Você não depende de igreja, número, você não depende de ninguém, porque a vida com Deus é uma vida pessoal. A palavra está ao teu alcance, a oração está ao teu alcance, o teu Deus está ao teu alcance, o Espírito Santo está ao teu alcance, o sangue de Cristo está ao teu alcance, a revelação está ao teu alcance. Então, se você cair, só existe um culpado, você. Então, meu irmão, restauração é isso. E como eu sempre digo, restauração é para valente. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.